Olá, gente, vamos tirar mais uma dúvida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 15. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus, porém, respondeu: porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábola, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente a vez de ouvir e jamais entendereis, certamente a vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Né? Jesus aqui explicando aos seus discípulos, após falar acerca da parábola do semeador, porque os seus discípulos o indagaram: Senhor, por que fala o povo em parábolas? Em primeiro lugar, Jesus diz, né? E diz o porquê, e segundo, a base desse porquê. Porque nós, como crentes, gente, temos que falar o porquê e ter base nesse porquê. Não tem que ser a minha nem a sua opinião. Tem que ser o motivo de acordo com a palavra. Então Jesus disse o motivo de falar em parábolas. Mas, irmãos, você deve perguntar assim: irmão Carlos, por que você está falando acerca disso? Porque hoje nós vamos falar de um assunto meio polêmico, acerca do falar em línguas. Por que falar ou não falar em línguas? Quando falar e de que modo devemos falar em línguas, né? Porque muita gente usa o versículo lá de Atos dos Apóstolos para ter base de que todo mundo que falar que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Só que ignora completamente o que vem depois, né, do ato, do que aconteceu quando o Espírito desceu sobre os apóstolos e começaram a falar em línguas. E isso nós vamos ver daqui a pouco, se assim Deus quiser. Gente, após o dilúvio, lá no livro do Gênesis, né, o escritor do Gênesis, Moisés, ele começa a narrar as circunstâncias pós-diluviana, o que ocorrera. Porque Deus disse ao povo que eles deviam se espalhar, né, povoar a terra e encher toda a face da mesma. É só você ver aqui no capítulo 9, após Noé sair da arca, que Deus disse assim no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sede o medo e o pavor vosso sobre todos os animais. Então ele disse o quê? Que era para ser fecundo, se multiplicar e encher toda a terra. Como é que alguém pode encher toda a terra se eles pararem, se eles se estacionarem em um único lugar? Você vê que essa é a síndrome da desobediência nossa. Deus nos dá uma ordem, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Hoje mesmo, um dia, o que é que o Evangelho diz? Ide por todas as etnias, né? Se espalhar para evangelizar. Nós não, nós nos centralizamos dentro de uma congregação e queremos que as pessoas venham até nós, ao invés de irmos até as pessoas. Aí quando chega aqui no capítulo 11, né,
Diz assim no versículo 1 do capítulo 11. Todo o povo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens imigrassem para o Oriente, encontraram um vale de Senaá, né, que é a que nós chamamos agora de Babilônia. Senaá, ou Sineá, de acordo com a versão, é a que nós conhecemos hoje, a Babilônia, como Arábia Saudita. E ali se estabeleceram, quer dizer, todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras, ou seja, falava o mesmo idioma, né? E as mesmas variantes, como aqui no Brasil, todo mundo fala português, mas cada um com a sua variante e todo mundo se entende. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram o vale na terra de Senaá, atual Arábia. E aí se estabeleceram, disseram um ao outro: vinde, façamos tijolo, cozamo-los ao fogo, né? E o tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cuja ápice penetre os céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre a terra. Deus mandou eles povoarem a terra. E eles disseram: não vamos nos dispersar, não, vamos nos concentrar aqui. E tem mais, vamos construir um nome, uma fama, vamos ser de renome. Ora, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E o Senhor disse: eis que todos constituem um só povo e fala uma só língua, e o começo de suas iniciativas. Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua língua, para que não entenda uns aos outros, né? E o Senhor os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade e deram-lhe o nome de Babel, porque o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e eles se dispersaram sobre a face da terra. Abrindo um parênteses, está vendo? Será que vai ser preciso Deus armar uma confusão para que nós venhamos nos dispersar e fazer o propósito do reino, não querer buscar os nossos próprios interesses, né? Buscar a minha bênção, o meu emprego, a minha casa, a minha mulher, os meus filhos, a libertação dos meus filhos? Enquanto Mateus 6,33 diz: busquem o reino e a sua justiça, e tudo isso vos será acrescentado. Fecha parênteses. Então diz aqui que Deus confundiu as línguas, né? A língua do povo, para que eles parassem de fazer aquele trabalho que eram para eles próprios e obedecessem a ordem que Deus disse: se dispersem e encham a terra. Né? Aí, gente, cerca de uns 3.000 a 4.000 anos depois, chega agora no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e acontece algo inverso. A igreja agora não é mais a Torre de Babel, o projeto de um homem chamado Nimrod, né? Agora, na verdade, está sendo construído não mais uma torre, mas sim uma igreja, não feita por mãos humanas e nem de pedra. E o Senhor agora, ao invés de confundir as línguas das pessoas, ele faz algo diferente, para que essa igreja comece a ser edificada e fundada, estabelecida. Não a igreja católica, apostólica romana, mas a igreja de Cristo. Diz assim, ó: tendo-se, capítulo 2 de Atos, tendo-se completado os dias das 50 do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, lá estavam reunidos no mesmo lugar, né? Ali em Sinaá, todos no mesmo lugar, falando todos a mesma língua. Aqui já é diferente. Você vai ver o contexto, que eram pessoas que estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito também, só que de adorar. E detalhe, todos falavam línguas diferentes. Lá Deus confundiu para se dispersarem. Aqui já é diferente. Ele faz algo diferente para que agora se
unam, né? Se tornem um, não unidos, mas um. Tendo-se contemplado os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nos dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Né? Cá no capítulo 11, todo mundo se serviam de uma mesma língua, né? E das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale no Sinear e ali se estabeleceram. Também estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um agitar-se de um vendaval impetuoso e encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo que se repartiam e que repousavam sobre cada um deles, e todos ficavam repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que exprimissem. Falaram em outras línguas. Mas olhe bem o detalhe. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Judeus piedosos vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. São esse detalhe que nós não somos ensinados. Eles eram judeus, mas não nasceram na Judéia, nasceram fora da Judéia. Entendeu? E agora eles começaram a ouvir no seu próprio idioma. Eram estranha, mas nem para todos, gente. Olhe bem. Estupefatos e surpresos dizia: não são acaso os galileus, que tinham um sotaque diferente das demais tribos de Israel? Né? O sotaque do galileu era misturado, era um mestiço de várias línguas estrangeiras. Mas não vou tratar disso aqui. Né? Por isso que Simão Pedro foi identificado. O teu modo de falar, o teu sotaque te denuncia que tu é um deles. Tu és também galileu. Não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Quanto de nós nas igrejas, quando está se falando em línguas, entendemos o que está sendo falado? Somente quando um fala e o outro se levanta para poder o quê? Interpretar. E todo mundo ouve e entende, não é assim? Então, como pois não são todos galileus, que eram a raça desprezada, samaritana e galileu, eram desprezados pelos demais judeus. Não são acaso esses galileus, como os nordestinos são, era assim que eles eram. Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Pifília, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirenes, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Os judeus estavam falando em línguas, galileus, eram todos galileus. Falavam em línguas que eles mesmos não entendiam. Né? Aliás, não, me perdoe, o contexto não está dizendo isso. Falando em línguas. E todos, quase todos que estavam ali, aqueles que tinham o coração aberto para Deus, ouviam as falar das maravilhas de Deus, mas cada um nos seus próprios idiomas. E aqui fala quais são os idiomas: parto, medo, elamitas, mesopotâmico, né, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Pifília, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos,
cretenses e árabes ouvimos em nossas próprias línguas, ou seja, eles entendiam, gente, o que se era falado. Estavam todos estupefactos e atônitos, perguntavam uns aos outros, que vem a ser isso? Mas aqueles, os incrédulos, outros, porém, diziam e zombavam, estão cheios de vinho doce. Veja bem, qual é a necessidade de se falar em língua e como? Nós falamos aqui, tem que falar em línguas, mas tem que falar em línguas como, gente? Para não dizer que o irmão Carlos está forçando o texto, e para que você entenda o que está sendo falado aqui, vamos para 1 Coríntios capítulo 14, gente. O problema é que nós temos a mania de querer ser muitos espirituais e muitos religiosos, apesar de dizer que não é religioso, mas é sim, gente. O nosso culto é a lógica, Romanos capítulo 12, versículo 1 final. O vosso culto é a lógica, a palavra logiken vem do verbo logizomai. Logizomai quer dizer computar, calcular, registrar. O que é computar? Computar fala de lógicas, de exatas. Aquilo que você tem que coisar e dar um resultado. Se você faz as coisas de qualquer jeito, não pode, não tem organização. 1 Coríntios 14. Procurai o amor. Entretanto, aspirai os dons do Espírito. Não está falando apenas de um, mas aspirai os dons do Espírito. Principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ou seja, é o seu espírito falando com Deus. Não é a sua consciência. Não é a sua alma. Nem a sua alma e nem a sua consciência. Mais do que o seu espírito se comunicando com Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia as coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta e consola. Às vezes a gente até acha bonito e gosta de falar em línguas, de ouvir falar em línguas. Aí achamos que ali o fogo está caindo. Mas qual o proveito disso, gente? Se nós somos edificados e purificados por meio da palavra. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao fato que aquele que profetiza edifica toda a igreja. Desejo que todo faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Não é Carlos falando, é o irmão Paulo aos Coríntios, organizando, pondo em ordem a igreja que estava uma baderna, uma bagunça. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este que fala em língua interprete, para que toda a igreja seja edificada. É só abrir 1 Coríntios capítulo 14. Suponde agora, irmãos, que vá ter convosco, falando em línguas, como vos serei útil? Se a minha palavra não vos levar em revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento. O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecerá o que toca a flauta ou a cítara? E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vós, se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Não parece que eu estou falando heresia, que eu estou falando contra línguas? Mas eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 14. Existem no mundo, não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Entendeu? Ou seja, todas elas são
exprimíveis de forma clara para aqueles que falam do mesmo dialeto. Entendeu? Nada carece de linguagem, ou seja, nada é destituído de sentido. Todas fazem sentido, todos os dialetos, até entre os animais, gente. Bem-te-vi com bem-te-vi, lavadeira com... todos da mesma espécie. Entende, gente? É comunicação, do verbo latim comunicare, comungar, compartilhar. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, já que esperais os dons do Espírito, procurai tê-lo em abundância para edificação da igreja. Entendeu? Aqui combatendo o egoísmo, o egocentrismo, como lá no capítulo 11. É por isso que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretar. Se eu oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe nenhum fruto, fica infrutífero. Até para nós mesmos. Se eu oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Cantarei com meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Com efeito, se deres graças apenas com teu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado, ou seja, aquele que é leigo, dizer amém à tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Sem dúvida, a tua ação de graças é valiosa, mas não edifica o outro. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vós. Mas numa assembleia prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também as outras pessoas do que dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao modo de julgar, não sejais como criança, quanto à malícia, sede crianças, mas quando no modo de julgar, sede adultos. Entendeu? Nós temos que ser criança na malícia, não ficar suspeitando dos outros, na maldade. Mas na hora de julgar, nós temos que ser adultos. E o que acontece é diferente. Basta alguém chegar lá falando língua, mas não entrar nessa questão. Então, gente, qual o objetivo de se falar ou não em línguas? Quando o Espírito desceu sobre o povo lá no dia de Pentecostes, gente, não estava falando línguas estranhas. Estava falando línguas e cada um ouvia no seu idioma. Ou seja, era língua estranha em si. Mas aqueles que criam em Deus, que foram ali com o propósito de adorar naquele dia, é só você ver o dia de Pentecostes, pesquisar, que geralmente nós não fazemos, mas faça isso. Pesquise o contexto histórico do dia de Pentecostes, que você vai ver que pessoas de todos os lugares iam para Jerusalém para adorar. E justamente naquele dia, Deus derramou o Espírito e todos, gente, todos, até os zombadores, ouviram falar nas suas próprias línguas, de onde eles nasceram, né? Ouviram falar das maravilhas de Deus, gente. Então, nós precisamos, gente, prestar um culto racional. Entendeu? Para que as pessoas não fiquem confusas. Elas venham, sejam edificadas. E reconheça que Deus está no nosso meio. Eu vou continuar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Não está escrito na lei: falarei a esse povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e mesmo assim não me escutarão, diz o Senhor. Por conseguinte, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Ou seja, eu sou brasileiro, né? Nasci numa roça, nunca fui na Bélgica. Eu nasci lá em São Felipe, nunca fui na Bélgica. Não sei, eu não conheço o idioma belgo, como é que chama? Bélgica, acho que é belgo, né? Nunca fui na Suíça, não conheço o idioma suíço.
Aí chega aqui, estou aqui em algum lugar, aí sei lá, um turista ou alguém que vem de lá para cá, aí Deus me toma em línguas, às vezes até não estou entendendo o que eu estou falando. Toma em línguas, daqui a pouco aquela pessoa fica assim, boba, né, de ouvir Deus falando com ele. Aí a pessoa chega para mim, vem cá, bom dia, né? Você fala belga, é? Você fala suíço? Você fala russo? Eu disse, não é o que o senhor falou aí agora. Eu vi Deus falando comigo assim, assim, assim. Eu disse, não, eu estava falando normal. Às vezes até a pessoa pensa que está falando normal. Não, eu estava conversando aqui normal, falando com Deus, e ele me respondeu de volta. Pois é, Deus usou os seus lábios para falar comigo. E falou no meu idioma de nascimento. Entendeu? Por conseguinte, as línguas são um sinal não para os que creem, ou seja, não para os crentes, mas para aqueles que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou simples ouvinte que entrar, hão de se sentir arguido por todos, julgado por todos. Os segredos do seu coração serão desvendados, prostrar-se-á o rosto por terra e adorará a Deus e dirá que ele, de fato, está no meio de nós. Então, gente... Onde tem a chave da lista daqui, né? É por isso que é necessário, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a ler a palavra. O nosso manual, gente, isso aqui, ó, não é livro de enfeite, né? Não, é porque eu trabalho com isso, tem que andar com isso na mão, porque tem que mostrar como se fosse uma propaganda de crente. Isso aqui é o nosso manual, gente. Aqui diz como fazer, quando fazer, né? E por que fazer. O problema é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Porque achamos bom assim, porque gostamos assim, é o nosso costume fazer assim, e eu acho bonito assim. Mas é aquele detalhe que Deus disse a Esaú, por meio de Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Se assim Deus quiser, estaremos fazendo outro falando acerca desse falar em línguas. A paz de Cristo.